Tá. Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é a nossa terceira e última aula, né? Da matéria de equipamentos, maquinários e insumos agrícolas. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um minutinho. Hoje, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho aí, ó, de mecanização agrícola, desde o preparo do solo até a colheita, né? Vamos entender o que cada máquina agrícola é, faz, qual a sua função, né, no campo e de que forma, né, que elas aumentam a eficiência no campo, né? A gente vai falar também aqui das principais operações, como que elas aumentam a produtividade e como que evita aí danos e perdas no campo. Vamos falar primeiramente da aração. A aração nada mais, nada menos é a preparação, né, do solo. É a operação aí de revolvimento do solo realizada principalmente com arados. Arados, pessoal, é esse implemento que está vinculado aí com o trator, que está aí na foto, exemplifica bastante esse equipamento, esse implemento que está engatado, né, no trator. A aração, né, ela ajuda a deixar o solo mais solto, melhora a infiltração de água e ajuda no controle de plantas daninhas, né? Realmente aí é um preparo para o plantio, né? Já pensa se a gente realmente só chegasse lá e plantasse da forma que está o solo? Dependendo, talvez, muitas das vezes nem daria para plantar, na verdade. Então, precisa aí desse revolvimento do solo, essa preparação mesmo, para a água infiltrar melhor, quando aí, na ocasião, né, depois do plantio, chover, para infiltrar melhor no solo, para semente, né, poder germinar, ajuda aí também nesse controle de plantas daninhas, né? Que ali realmente na hora que está passando o arado, tem todo um revolvimento ali do solo, então acaba que as plantas daninhas, né? Elas acabam sendo revolvidas ali também. Esse é o primeiro passo, né? Antes do plantio, né? Os objetivos, coisas que eu já falei aqui, mas que eu quero reforçar, né? É descompactar o solo, incorporar restos culturais. Esses restos culturais, pessoal, matérias orgânicas, né? Muitas das vezes ali nesse período de colheita e pós-colheita e pré-plantio, acaba nascendo aí algumas plantas daninhas, alguns matos, então, revolvendo o solo, acaba que essas matérias ficam como matérias orgânicas ali e ajuda, né, até ajuda ali no solo realmente a ficar com mais matéria orgânica, com mais umidade, conserva ali as, é,
os compostos, né, do solo. Então, assim, é super importante. Aqui melhora a infiltração da água, como a gente já falou, controla as plantas daninhas, coisas que a gente já falou também. E existem alguns tipos de arados. Tem o arado de discos e o arado de aiveca. Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Na verdade, eu separei um vídeo que vai exemplificar melhor esses tipos de arados. Eu vou, eu vou passar ele agora, que aí, bom, que a gente já fecha nessa, na parte de arado, e depois a gente já começa a falar sobre regulagem de plantadeiras. Na verdade, eu vou falar dessa regulagem dos arados de discos primeiro, e depois a gente fala sobre a regulagem de plantadeiras. A regulagem dos arados e de discos, né? Esse é um ponto, assim, muito importante, né, pessoal? Que qualquer equipamento aí, a gente precisa, né, de regular. A regulagem é essencial, né? Se ela estiver errada, aumenta aí os custos de combustível, prejudica o trabalho, né? Então, assim, a gente precisa realmente ajustar o ângulo e o nivelamento dos arados para a gente não ter percas, prejuízos, né, desgastes aí no campo. Então, é essencial, né, essa boa regulagem, e é igual eu sempre estou comentando com vocês, pessoal, sempre que vocês tiverem a oportunidade de ir para campo, de ver como que é essa regulagem, tanto de arados, quanto de plantadeiras, quanto de também aí ao ver uma colheita de perto, eu acho muito bacana, realmente é muito relevante vocês irem e buscarem esse tipo de vivência, porque realmente a gente aprende ali na hora do vamos ver, né? Então, realmente acho muito importante. Agora, as principais regulagens, pessoal, tem o ângulo de ataque, que define a agressividade do solo, né? Tem também aqui o ângulo de inclinação que controla a profundidade. Existe aí a profundidade de 20 centímetros e de 40 centímetros. Então, assim, o produtor vai ver como que está, na verdade, não só o produtor, né, gente? Vocês também, como técnicos, né, de campo, então vocês vão chegar lá e vão ver, nossa, o solo está muito compactado? Como que tá? Nossa, se eu fazer um arado aí de 0 a 20, vai funcionar? Nossa, dependendo como tiver o solo, vamos supor que tem muito tempo que não chove, igual esses anos para trás, né, a gente teve anos com muita seca. Esse ano até que não, né, pessoal? Graças a Deus está chovendo bastante. Esse ano tem sido um ano aí que eu realmente não via chover há bastante tempo dessa forma, mas há alguns anos, né, a gente tem sofrido aí com muita seca. Então, o ano que às vezes não chove tanto, que nem esse, dependendo do solo, fica muito compactado. Então, dependendo, precisa ir passar um arado, uma grade,
de 20 a 40, né? Então, que vai mais profundo no solo, para poder realmente revolver o solo aí. Então, assim, realmente é bom tá aí a campo, ver qual que é essa necessidade, para depois ver direitinho qual arado que vai utilizar, qual aí a profundidade, qual o nivelamento, né? E a importância disso tudo, pessoal, é que evita aí o desgaste excessivo, garante a uniformidade no preparo do solo, que isso é extremamente importante, né? No pré-plantio, realmente tem que estar, o solo tem que estar bem uniforme aí para receber a muda ou a semente, reduz aí o consumo de combustível, né? Então, acaba que, pessoal, esse tipo de serviço, ele acaba englobando e trazendo vantagens para ambos os lados, tanto no bolso do produtor rural, quanto também aí na eficiência, no melhor aproveitamento do trabalho no campo. Vamos falar agora um pouquinho de subsolador, escarificador e enxada rotativa, né? São três coisas diferentes, né? Três implementos diferentes. O subsolador, ele trabalha em maior profundidade, ele quebra camadas compactas, né? Então, é aquilo que eu estava falando para vocês. Dependendo, então, como tiver o solo, dependendo da seca, dependendo como que foi aí o ano de chuva, como tiver o solo, precisa ser utilizado subsolador, porque ele vai trabalhar com maior profundidade. O escarificador, ele trabalha com superficialidade, então ele não vai atingir com tanta profundidade como o subsolador. Então, acaba que vai ser menor o revolvimento do solo, não vai ser com tanta profundidade que nem o subsolador. A enxada rotativa, ela tritura e mistura o solo. É ideal ali para o preparo fino, né? E aqui no vídeo que eu separei para vocês, pessoal, vai mostrar um pouquinho disso, que é que nem eu já falei nas outras aulas, né, pessoal? Esse tipo de matéria eu acho muito legal trazer esses vídeos para complementar a aula, porque ver o equipamento, ter, pelo menos ter a noção de como que funciona, eu acho que realmente traz um melhor aprendizado para vocês. Aqui, deixa eu passar. Aqui, pessoal, a capacidade operacional é que a gente mede quanto de área a máquina consegue, né, fazer por hora. Isso é importante para planejar o trabalho e reduzir custos, né? Então, assim, toda máquina, né, que fosse utilizada, a gente tem que ali fazer uma medição, né, ali daquele talhão, daquela área, para a gente ver o que, que a gente vai gastar de combustível, quantas horas que a gente vai gastar ali para trabalhar naquele certo talhão. Então, assim, o que que né, a capacidade operacional? É a quantidade de área trabalhada por tempo. Exemplo, hectares por hora. Vamos supor, essa máquina, vamos pensar aí que a gente vai trabalhar com arado hoje, né, para o pré-plantio de soja,
E vou dar um exemplo aqui, pessoal, que são, sei lá, 300 hectares essa área. E esse arado, ele, juntamente com o trator, né, vai fazer aí 10 hectares por hora. Então, naquela quantidade total de área, quanto tempo que vai gastar? Entendeu, pessoal? É essa continha, essa matemática que a gente vai utilizar muito no campo e realmente, assim, isso, ver aí a capacidade operacional da máquina é importante aí para reduzir os custos, para ver quanto tempo que eu vou utilizar ali para trabalhar naquela área, né? Nossa, vou utilizar aí 2, 3 dias, vou utilizar quanto de combustível. Então, são coisas que o produtor, ele tem que ter o controle e também nós, né, como técnicos aí de campo, precisamos ter essa noção. Fatores que influenciam, né, a velocidade do trator, a largura do implemento, eficiência operacional. Então, são informações que, todas essas informações, a gente tem que saber para a gente calcular aí a capacidade operacional. A importância disso tudo é o planejamento da produção, a redução de custos e o melhor uso do tempo, né? Acaba que vai influenciando aí em todos esses pontos, né? Aqui, pessoal, eu vou falar sobre patinagem, né? Patinagem a patinagem ela acontece quando o trator gira o pneu, mas não anda direito. Isso aumenta o consumo de combustível e reduz a eficiência, né? Essa, as causas disso acontecer: o solo muito úmido ou muito seco, excesso ou falta de lastro. Lastro, pessoal, é o que a gente viu na aula da semana passada. Implemento mal regulado, tá vendo, pessoal, o tanto que é importante um equipamento bem regulado? E as consequências, né? A perda, quando acontece aí a patinagem do trator, as consequências são as seguintes: a perda da eficiência, o aumento do consumo de combustível, né? Então, querendo ou não, isso vai gerar mais prejuízo, né, no bolso do produtor rural. Ainda mais hoje, né, pessoal, que aí com a guerra que está acontecendo no Oriente Médio, acaba influenciando diretamente aí nos preços de combustíveis hoje em dia, na atualidade, né, pessoal? Estava até vendo que semana passada parece que ia ter uma greve, né, dos caminhoneiros, justamente por esse aumento aí de combustível. Então, pessoal, eu só estou falando aqui porque realmente isso tudo influencia, né, diretamente no bolso do produtor rural. Porque o produtor rural, ele não trabalha sem combustível, né? E por isso que a gente tem que fazer esse controle da capacidade operacional, desses mínimos detalhes e ajustes no campo, justamente para realmente ajudar aí no, na perda, né, na perda aí de consumo de combustível, nos prejuízos, né, pessoal? E outra consequência da patinagem, que é o desgaste dos pneus, né? Que o próximo slide a gente vai ver aí sobre máquinas para plantio, mas antes, pessoal, a gente vai ver aí um pouquinho sobre a evolução da mecanização no Brasil, né?
Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olá, amigos do Marcas e Máquinas, eu sou o Frederico Olive. Hoje é terça-feira, 19 de maio, e estamos mais uma vez aqui levando mais informações para vocês lá de Santa Maria com o meu amigo Arno Dallmayr. Vamos falar primeiro de trator, né? O que você pode dizer para nós? Qual é a história do trator no Brasil? Como é que surgiu o primeiro trator no Brasil? Qual foi a evolução desse equipamento que ajudou o agricultor e a agricultura brasileira? Bom, nós precisamos contextualizar um pouco, Fred. Talvez a gente gaste 1 minuto ou 2 nisso. Tá? Até a década de 50 do século passado, 1950, as lavouras brasileiras eram lavouras, vamos dizer assim, coloniais, como o pessoal chamava, né? Porque a imigração alemã, italiana, polonesa, ela se fez do sul do Brasil para o norte, tá? E foram distribuídos, foram vendidos aos produtores lotes de terra chamados de colônias. Regularmente 24 hectares e em alguns lugares no Paraná o dobro, 48 hectares, tá? E essa produção, ela era feita com tração animal, com cavalos, com bois, certo? Em algum lugar, talvez com muares, tá? Mas a gente não tinha uma tração mecânica, porque o trator surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX, 1890, 1880. No entanto, ele só veio para o Brasil por volta de 1930 para trabalhos de tração. O pessoal trazia tratores para puxar toras em árvores, em desmatamento. Tem alguns poucos exemplares que foram trazidos por pioneiros um pouco antes disso. Mas vamos dizer assim, talvez até 1950, nós não tivéssemos no Brasil mais do que 500 tratores. Tá? Aí, o marco, para mim, da mecanização, do começo da mecanização, foi na época do presidente Getúlio Vargas, quando ele lançou um mote, já no fim do governo dele, ali antes dele se suicidar, ele lançou um mote chamado Plantai Trigo, ou seja, estimular os agricultores a plantarem trigo. Eles já faziam isso artesanalmente, mas ele queria atingir a autossuficiência da produção de trigo no Brasil, porque o trigo era um alimento básico, como ainda é, para a confecção do pão e tal. Então, com isso, fez com que os agricultores procurassem áreas maiores, tá? No Rio Grande do Sul, no caso, a parte mais alta aí do Planalto Médio, noroeste do estado, né? Onde havia fazendas de pecuária, muitas vezes subutilizadas. Então, migraram para essas regiões e aí já não cabia a mecanização com tração animal. Então que se necessitou o uso de máquinas maiores, de tratores. Embora sejam, para os dias de hoje, tratores pequenos, tratores de 25 CV, 35 CV, coisa assim. Tá ok? Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo de... Tá ok? Então, esse foi o aparecimento do trator no Brasil. Segundo o nosso mestre, professor Miali, no final da década de 50, nós tínhamos no Brasil mais ou menos 450 modelos diferentes de tratores, tá? Provenientes de umas 180 fábricas mundo afora. Europa Oriental.
oriental, Europa continental, Estados Unidos e tal. E, com isso, os agricultores tinham grandes problemas de reposição de peças, de assistência técnica, etc. Como nós estávamos no governo desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, foi feito um pleito por um grupo de especialistas em mecanização para que se criasse um plano nacional da indústria de tratores vital internacional se habilitaram 100 empresas. E já em 1960, os primeiros tratores foram montados. Tá? Foram 37 tratores Valmet 33D, eles receberam o 360. Então, o Valmet nacional seria o 360. Depois da década de 50, já com as indústrias sendo implantadas no Brasil de tratores, como é que caminhava então a força motriz aí da agricultura brasileira com os tratores e depois a gente vai caminhar para as colheitadeiras? Então, a gente precisa olhar um pouco o que aconteceu com o mercado, com as vendas de tratores. Tá? Quer dizer, no primeiro ano foram feitos 37 tratores. Tá? No segundo ano, já se fez uma coisa um pouco mais de 1.000. Em 1965, resumindo, nós estávamos fazendo 5.000 tratores entre os 6 fabricantes que estavam aqui estabelecidos. Tá? Só que daí veio a Revolução, ou enfim, o regime militar, e houve uma queda na economia. Tá? Houve uma queda nas vendas, evidentemente, de tratores, houve uma pequena recessão. Com isso, algumas fábricas, como, por exemplo, a Ford, que estava aqui estabelecida, fabricando um trator que era o Ford 8BR, que até no início era pintado de verde e amarelo, para dar essa conotação bem brasileira, né? A Ford foi embora, né? A Fendt foi embora, né? E então ficaram menos indústrias, né? Massey Ferguson, Valmet, Deutz, né? A Deutz persistiu até o final da década de 70, fabricando tratores no Brasil, em Minas Gerais, tá? E motores também. E depois, o mercado voltou a subir na década de 70, nos famosos planos nacionais de desenvolvimento, o PND-1 e o PND-2, né? Que eram investimentos estrangeiros para investir no país, na infraestrutura, na indústria e tal. E veja bem, em 1975, as indústrias haviam se recuperado e tinham uma capacidade de fabricação de 70.000 tratores por ano, coisa que nem hoje praticamente não se vende 70.000 tratores por ano. Em anos mais ou menos, 3, 4 anos atrás, talvez se vendesse 30, 40 mil. Então veja que a indústria se aparelhou muito rápido, os financiamentos eram fáceis, os juros eram subsidiados, e em 1976 veio o ministro Mário Henrique Simonsen, que tirou o subsídio dos financiamentos. De novo, uma queda de mercado, nós caímos aí a 12, 15 mil tratores por ano, e volta a subir. Em 1980, 82, a crise do petróleo, volta a cair. Então, se você olhar a curva que descreve as vendas de tratores no Brasil, é uma serra, é um serrilhado. Tá? Início da década de 90, outra crise no mercado de máquinas agrícolas. E por aí marchamos, até o ponto que nós chegamos hoje. Quer dizer, persistiram as fábricas antigas, a Massey Ferguson trocou de dono 2 vezes, né? Foi para a Maxion, que era uma empresa brasileira, e depois para a IOSP, né? Que criou a marca Maxion, e depois foi incorporada ao Grupo ACO, onde ela está hoje firme e sólida. Tá? Mas nesse período, eu queria relatar, houve algumas tentativas brasileiras, né? Quer dizer, a Companhia Brasileira de Tratores, a CBT, que nada mais era do que um investimento da Oliver americana com a Mesbla, e que depois foi nacionalizada,
pequenos tratores alemães, da Bungartz, né, uma marca grisa, e foi evoluindo com outros modelos, e hoje chega aí até a faixa de 200 cavalos. Né? Uma empresa de engenharia militar, que foi criada basicamente para fabricar veículos militares, chamada Engesa, Engenheiros Especializados S.A., fabricou o primeiro trator de grande porte no Brasil, trator 4 por trator de 240, 280 CV, e que até hoje, veja, isso foi na década de 70, até hoje esses tratores são muito famosos pela robustez, pela qualidade, e se você tiver um Engesa para vender hoje, você certamente vai encontrar clientes para ele na nossa região do Cerrado. Houve uma tentativa também, essa talvez a mais interessante, por volta de 1972, 74, uma indústria gaúcha, aqui em Santo Ângelo, na época uma cidade de talvez 20, 30 mil habitantes, chamada Rogovski, projetou um trator 4x4 de grande porte, motor Cummins de 220 CV, tá? Esse trator chamava-se Rogovski Gaúcho R2220, tá? Esse trator, inclusive, foi mostrado ao presidente Geisel na época. Tá? Essa foi talvez a iniciativa mais interessante de um trator nacional. Esse trator, embora usasse componentes conhecidos, ele foi projetado por engenheiros em Santo Ângelo. Imagine isso na década de 70. A gente sequer tinha telex, não tinha comunicação. Então, essa foi uma iniciativa que eu dou muito valor. De resto... Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura. Só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. A evolução, como nós trouxemos até agora, e o trator crescendo em função da demanda. Quer dizer, até 2004, 2005, nós não tínhamos tratores maiores do que 180 CV. Muito bem. Hoje nós temos tratores de 450. Então, o último passo do aumento dos tratores e da tecnologia é muito recente. Foi muito rápido, já é da época do Marcas e Máquinas. Né? Muito bem. E é isso em resumo. Tá. Em resumo, quer dizer, a história do trator é uma história muito bonita e a gente sabe, né, que inclusive, se a gente for olhar o desenvolvimento dos automóveis, dos carros esportivos, inclusive Ferrari e Lamborghini, se iniciaram com os tratores, não é isso? Exato. Tem vários fabricantes que fabricaram tratores concomitantemente com automóveis. A Ford é um exemplo, né? Mas a Lamborghini, sim. E eu sempre dizia nas minhas aulas, é o seguinte, a indústria de tratores, ou a indústria de máquinas agrícolas, ela é subsidiária da indústria automotiva. Então, tudo que vai para a indústria automotiva, ou que ia, né, cedo ou tarde, chega na indústria de tratores. Em 1955, já havia duas marcas nos Estados Unidos vendendo tratores com direção hidráulica, que havia saído nos automóveis em 1952. Então, essas tecnologias, algumas tecnologias, migraram do automóvel para o trator. Hoje, veja bem, nós estamos aí vivenciando o fenômeno dos automóveis autônomos. Nos Estados Unidos. Eu vi trator autônomo nos Estados Unidos, no Brasil, rodando. Só que esse trator, depois... que há um vácuo, se o trator causar um acidente, sofrer um acidente, quem é o responsável? É o operador que está lá no computador, a cozinha da casa dele, é o dono do trator, é o fabricante do trator, como se quer, por exemplo, criminalizar a Tesla por causa daquele acidente que matou uma pessoa. Então, o único aspecto ainda, e você falava de para onde vamos, né? O único aspecto ainda disso é a parte legal, né? A confiabilidade do funcionamento das máquinas
E a parte legal disso, no caso de algum inconveniente, um acidente ou coisa desse tipo. Muito bem. Agora, depois do trator, claro, a gente tem as colheitadeiras, os implementos. Como a gente está com um tempo um pouco mais curto agora, devido a essa interrupção pela falta de conexão, vamos dar uma resumida então, porque é importante, tanto quanto o trator, são as colheitadeiras, os pulverizadores, os implementos, né? Como é que se resume então um pouco da história desses outros equipamentos para que a gente possa informar os nossos aqui internautas sobre essa evolução dessas máquinas também importantes para o manejo da agricultura? Na década de 50, então, ou até a década de 50, a nossa agricultura colonial, ela produzia o quê? Quer dizer, o pessoal que abriu o Paraná na década de 50, 52, 54, o oeste do Paraná, né, era para plantar feijão, era para plantar trigo, era para plantar centeio, para panificação, um pouco de milho, mas o milho com baixíssimas produtividades, tá certo? Ninguém falava em soja, tá? Falava-se muito pouco em algodão, tá? Então, para trilhar o trigo, para trilhar o centeio, a cevada, se importou a ideia da trilhadeira. A trilhadeira foi criada nos Estados Unidos em 1870 e ela veio para o Brasil em... como costuma acontecer quando a janta trouxe o mecanizador junto, né, para fazer o problema da compactação do solo, e quando você saiu do preparo com arado para o plantio direto, nessa fase intermediária do cultivo mínimo, a JAN trouxe a ideia de um subsolador chamado Jumbo. Tá? 6 anos depois, havia 24 fábricas fabricando Jumbo. Isso é uma característica do Brasil, né? E com trilhadeira aconteceu a mesma coisa. Então, havia fábrica de trilhadeiras em Panambi, em Santo Ângelo, em Joaçaba, Santa Catarina, em Cachoeira do Sul, em Horizontina havia 2. E em 1965, essa fábrica, a SLC, concebeu uma colheitadeira automotriz, autopropelida, somando o melhor de 2 mundos, ou seja, uma máquina da Claas, belga, que é a M103, a M132, e a John Deere 55, que era uma máquina que vendeu bastante no Brasil na década de 50, bastante. Vendeu algumas unidades na década de 50. Então, o engenheiro, provavelmente Jorge Logan, fez um projeto juntando as melhores características de cada uma dessas máquinas e lançaram em 1965 a primeira colheitadeira brasileira, que era a SLC 65A. Na sequência, década de 70, início da década de 70, ao lado de Horizontina e Santa Rosa, a fábrica Ideal lançou a Ideal 875, que era uma colheitadeira totalmente projetada em Santa Rosa. Um engenheiro que até recentemente, um projetista que até recentemente ainda vivia. Depois houve outras tentativas, por exemplo, na região da Serra Gaúcha, ali perto de Caxias, né, uma pequena máquina projetada por uma ferraria, uma oficina chamada Dalla Santa, que usava um motor de Volkswagen 1600 para acionar a colheitadeira, e depois ela trocou para um motor diesel e se passou a se chamar Nora, né? E esta Nora posteriormente foi vendida para a Lavrale, que acabou encerrando a produção por falta de venda. Era uma máquina muito pequena, talvez com 3,5 metros de plataforma de corte, destinada aí ao pequeno produtor da região serrana. Só que hoje, naquela época, era mais fácil, era mais barato você comprar uma máquina usada de porte maior do que comprar uma máquina nova de porte pequeno. Esse é o grande problema das colheitadeiras até hoje, né? A máquina usada é a maior concorrente da máquina nova. Bom, resumindo, as colheitadeiras passaram então por SLC, Ideal,
Essas fábricas foram compradas por grandes fábricas estrangeiras, né? Quer dizer, uma hoje é John Deere, ou a outra hoje é AGCO, né? E a New Holland trouxe também a sua tecnologia na década de 70, né? Já não mais uma Claas, mas já uma New Holland 1520, 1540, e assim se estabeleceu esse mercado de colheitadeiras. Tá bom. Eu só queria pontuar, embora você vai me dizer que está encerrado, um ponto marcante, pulverizadores autopropelidos, até o início da década de 90, praticamente nós pulverizávamos as nossas projeto nacional, esse que eu acho valeu. Engenharia de Pompeia, São Paulo, projetou um pulverizador autopropelido chamado Uniport 2000, que carregava 2 mil litros. E até hoje nós temos a família Uniport seguindo aí pelas mãos. O meu treinamento como vender para órgãos públicos sem ter estoque, ele custa R$ 197. As mãos da Jacto e outros tantos fabricantes, de novo aquele fenômeno da multiplicação. Ontem, de quantos fabricantes de pulverizador autopropelido nós temos hoje no Brasil? Passa de 10. Provavelmente chegamos aí a 20. Mas eu queria pontuar esse pioneirismo da Jacto com essa máquina realmente super interessante, bastante bem projetada, por ser uma engenharia, vamos dizer assim, caseira, não americana, não alemã, não italiana e tal. Tá bom. Bom, eu fico aqui deslumbrado, porque eu sou um apaixonado por máquinas agrícolas. Toda vez que nós sentamos para conversar nas nossas viagens, ouvir um pouco dessa história, a gente sempre tem, vamos assim, fica relembrando, né, de tudo isso. E você falou da Jacto em Pompeia, e a gente não pode deixar de lembrar dos outros pioneiros, né, como a família Marquesan, por exemplo, que trouxe os implementos que forjaram a agricultura do interior paulista e depois de todo o Brasil, e agora tem uma forte marca também de plantadeiras e outras tantas marcas, como a família Semeato também, depois vem a Stara e outras tantas marcas do Brasil que começaram, né, pequenos e hoje são grandes indústrias, né, professor? E depois a gente tenta também entender como é que outros empreendedores como esses do passado, podem iniciar uma pequena fábrica para se tornarem grandes fabricantes de máquinas agrícolas. Nas próximas edições, nós prometemos o retorno do professor Arno Dalmayer, trazendo as suas histórias da mecanização agrícola para os apaixonados por tratores, colheitadeiras e demais implementos. Então, fiquem conosco, nas próximas edições tem mais história da mecanização aqui no programa professor Arno Dalmayer. Então, fiquem conosco e até breve. Maior evento do agronegócio mundial, a Agritécnica de Hannover, na Alemanha, trouxe nesta edição de 2019 muitas novidades para o setor da mecanização da agricultura, principalmente apresentando aos seus visitantes as tecnologias que irão atender a agricultura do futuro, trazendo para a produção agrícola mundial inovações em sustentabilidade operacional com a aplicação no campo de máquinas autônomas, drones inteligentes de alta capacidade para mapeamento de área e pulverização e tratores que poderão ser abastecidos com combustíveis alternativos e também movidos com motores elétricos. No estande da New Holland, destaque para seu trator T6 Methane Power, o primeiro trator equipado com motor movido a gás metano no mundo, apresentado na edição da Agritécnica 2019 como o trator sustentável do ano 2020. Testado também aqui no Brasil já há alguns anos, o trator T6 Methane Power da New Holland
é o ponto culminante do trabalho pioneiro da New Holland sobre o uso de combustíveis alternativos, por meio de sua estratégia líder em energia limpa, e é um passo significativo no caminho da descarbonização da agricultura. Disponível comercialmente em 2020 na Europa, este novo trator vai oferecer vantagens econômicas e práticas, que serão aprimoradas ainda mais com o uso do biometano. Same power, same torque, same level of performance, but with some key differences. So you can have up to 30% running cost saving, a 99% reduction of particulate matter, and an overall 80% reduction in the emission profile. When you run this tractor on biomethane, you get a virtually zero CO2 profile. Also, if you make your biomethane purely from manure, you can actually have a negative CO2 cycle. Já a Massey Ferguson apresentou na Agritécnica 2019 aquele que nós podemos classificar de trator realmente do futuro. Apresentado em grande estilo no stand da Massey Ferguson na Agritécnica, em preto, cinza e dourado, as mesmas cores da aterrissagem lunar há 50 anos, o dirigente da Massey Ferguson, na sua apresentação do trator na feira, fez questão de ressaltar que aquele momento era um pequeno passo para a Massey Ferguson. Forward and dependable, flexible and affordable by the vast majority of farmers. This MF Next is sending the trend for our future's ideas, but also for helping farmers making a more sustainable work for the future of their farms. Pessoal, deixei aí rodar, né, o vídeo e no finalzinho, se vocês tiveram acesso, né, a uma feira, né, de máquinas agrícolas, e eu acho que é importante, pessoal, eu frisar aqui também a importância de vocês participarem aí de feiras agrícolas. Está acontecendo, né, a partir de hoje, né, já aconteceu aí a FEMEC, se eu não me engano, vai aí até o final da semana, né, a FEMEC é uma feira, né, de insumos agrícolas, tem implementos, tem várias coisas, né, uma grande feira lá em Uberlândia. O ano passado eu tive a oportunidade de ir, então, assim, é um momento, né, essas feiras de realmente, assim, você conhecer mais, de estar ali mais envolvido, né, com pessoas do agronegócio, fazer network, então, assim, quem tiver a oportunidade de ir, vai. Aqui em Araxá vai acontecer, né, a FENARAP, que vai aí, ó, do dia 8 ao dia 12 de abril, se eu não estiver enganada. Então, quem é aqui de Araxá também conseguir ir, eu acho que é um ótimo momento, né, para estar ali envolvido e aprender mais, participar das palestras, eles trazem, né, palestras muito relevantes aí para o agro, e também realmente estar ali envolvido para fazer network, né, pessoal? Continuando a nossa aula aqui, vou falar um pouquinho agora das máquinas para plantio, né? Os tipos de máquinas para plantio são as semeadoras e as plantadeiras. Vou colocar aqui minha tela só um minutinho. As plantadeiras, né, e as semeadoras, elas colocam, né, a semente na profundidade correta e no espaçamento adequado
garantindo uma boa produção, pessoal. Então, assim, por isso que é outro equipamento, outra máquina que é, assim, de extrema importância, está muito bem regulada, porque é através dela, né, que a muda ou a semente vai ser plantada ali com espaçamento e a profundidade adequada. E querendo ou não, por exemplo, se uma semente for plantada muito funda, ela não vai, né, expandir ali, vai demorar mais para sair ali do solo, né? Então, por isso essa importância de ser plantada no espaçamento certo, né? Para nenhuma das plantas ali, se elas forem plantadas muito pertinhas, elas vão ter que fazer muito mais, vão ter que demandar muito mais energia para emergir, né? Então, e uma e a outra vai ficar aí disputando, né, o território. Então, é importante ali estar no espaçamento correto, na profundidade correta, justamente para não trazer aí danos para o produtor. As funções, né, das semeadoras e plantadoras é distribuir sementes, depositar fertilizantes, garantir a profundidade uniforme, isso que eu acabei de comentar com vocês, né? E esse ponto aí de depositar fertilizante, pessoal, é que muitas semeadoras, plantadeiras, né, atualmente elas fazem esse serviço aí duplo, né, de plantar a semente e já depositar ali o fertilizante para ajudar ali no desenvolvimento da planta, né. Fatores importantes, né, como eu já citei, o espaçamento, profundidade e regulagem da máquina. Outro ponto, pessoal, que eu até coloquei aqui, os defensivos, eles são usados para controlar pragas, doenças e plantas daninhas, né? Mas precisam ser aplicados corretamente e com segurança, né? Quando a gente fala aqui de serem aplicados corretamente e com segurança, é que para aplicação de defensivos agrícolas, a gente tem que ter uma receita. É igual a gente vai no médico e o médico receita um remedinho aí para a gente, vamos supor que dei uma virose, né? E o médico passou ali 3 remédios diferentes, cada um com a sua dose, tudo certinho. Então, assim, a gente tem que tomar aquela dose, nem a mais, nem a menos, para poder fazer o efeito certo e não. Vamos supor, vou tomar menos. E eu vou continuar com a virose, né? E se eu tomar mais, vai ser prejudicial aí para o meu fígado. E é assim com as plantas. Então, os defensivos agrícolas, nada mais, nada menos, são remedinhos aí para as plantas ficarem aí com uma performance boa, uma qualidade boa, se desenvolver melhor, para controlar aí as pragas. Realmente, pessoal, os defensivos agrícolas são vitaminas que são aí primordiais para as plantas, né? Então, a gente não pode tomar nem a mais e nem a menos quando a gente vai tomar uma vitamina, por exemplo, e assim com as plantas, né? Então, também outra questão que eu quero destacar aí, a segurança para aplicação de defensivos agrícolas são os EPIs, né? Por isso, a importância de cursos de capacitação para os funcionários das fazendas e os equipamentos utilizados
para aplicação de defensivos agrícolas são os pulverizadores. E aqui eu já citei, né, aí os cuidados, né, com a aplicação de defensivos, é a dose correta, as condições climáticas, por exemplo, nossa, vou pulverizar a minha lavoura hoje, sendo que não está para cair um pé d'água. Não vou, porque senão não vai fazer o efeito necessário na planta, né? Porque assim que é pulverizar a lavoura, se cair uma chuva, vai lavar ali, vai tirar o defensivo agrícola da planta. Então, tem que estar aí numa condição climática boa para aplicação. Existem vários tipos de bicos de pulverização. A função desses bicos de pulverização, eles definem o tamanho das gotas, isso influencia diretamente na eficiência da aplicação e evita desperdício, né? Dependendo ali qual o defensivo que eu vou utilizar ali na pulverização, pode ser com partículas de gotas menores ou maiores, né? Então, isso aí vai determinar a distribuição melhor do produto, né? Os tipos de bicos é leque, cone e antideriva. Depois eu vou até colocar essa imagem aqui desses bicos, eu vou ver se eu acho direitinho para colocar aqui no slide para vocês. Depois a tutora Lívia vai até enviar para vocês, que exemplifica melhor esses tipos de bicos. O bico de leque, gente, é realmente faz em um formato de leque. Ele vai expandir aí, pulverizar o defensivo realmente como leque, dessa forma. O de cone realmente um biquinho assim de cone, e o antideriva, ele vai cuidar aí um bico que ele distribui o defensivo agrícola em várias partículas de gotas pequenas para realmente espalhar ali na folha da planta e realmente pegar toda a folha da planta. A importância desses bicos, gente, é a eficiência da aplicação. Não adianta eu utilizar um bico, um defensivo, né? Vamos supor, um bico de leque para um defensivo que precisava ser com antideriva. Então, assim, cada defensivo agrícola vai demandar um tipo, cada tipo, né, de pulverização vai demandar um bico de pulverização diferente. E isso aumenta a eficiência da aplicação, reduz custos e é o menor impacto ambiental, né? Porque ele vai realmente distribuir o produto ali na quantidade certa, nem a mais e nem a menos. E isso vai acabar tendo um impacto bem menor no meio ambiente, né, pessoal? E hoje em dia a gente tem que pensar muito no meio ambiente. Hoje está tendo muito essa pegada, né, de sustentabilidade, é algo muito importante, né, pessoal? A gente deve pensar em todos os impactos ambientais em tudo que a gente faz. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre as máquinas colhedoras de cereais. A função, né, é realizar o corte, trilha e limpeza ali da lavoura. Isso aumenta muito a produtividade. As vantagens, né, a alta produtividade, a redução de mão de obra e agilidade na colheita. Depois, pessoal, eu vou até colocar uma imagem aqui também para vocês terem
uma melhor percepção dessa colheitadeira, né? E o que que essas colheitadeiras elas têm, né, de vantagens, né? As perdas na colheita de grãos, os tipos de perdas. Tem antes da colheita, durante a colheita e após a colheita. As perdas, elas podem acontecer, né, aí, igual eu falei, antes, durante e depois da colheita, e a maior causa, muitas das vezes, é erro de regulagem ou operação. Por isso que eu falo, pessoal, que o funcionário, o colaborador, o operador ali da máquina, ele tem que ser muito bem treinado. Por isso que realmente, assim, eu bato muito nessa tecla, pessoal, porque isso faz uma diferença enorme ali no bolso do produtor, né? E como reduzir, né, essas perdas, o ajuste correto da máquina, né, a regulagem, um monitoramento constante e o treinamento do operador. Vou passar até um videozinho aqui, pessoal, para complementar. A intenção desse vídeo é mostrar a regulagem de plantadeiras e mostrar também a necessidade de se fazer uma boa regulagem, que consequentemente dará ao produtor uma maior produtividade e ainda mostrar como é fácil a regulagem das plantadeiras. Nós temos no mercado inúmeras formas e tamanhos de sementes. Quando vamos trabalhar com a máquina, que a distribuição é através de discos, nós precisamos escolher o disco adequado em função da semente que nós temos. E é bom lembrar ao produtor que cada ano ele precisa de fazer uma nova regulagem. No mínimo ele tem que conferir, porque nem sempre ele compra a mesma semente. Por essa razão, ele precisa fazer a regulagem a cada ano, a cada plantio. Algo que não gasta muito tempo e que traz grandes benefícios ao produtor. Aqui nós temos alguns tipos de disco para mostrar a gama que nós temos de furos, tamanhos e formas. Esse disco, por exemplo, nós temos um furo oblongo, que é usado para sementes um pouco mais compridas. Aqui nós temos um disco redondo. Aqui nós temos discos duplos. Sementes menores, aqui poderia ser soja, sorgo. Um disco também duplo, onde você pode plantar feijão, soja. E temos ainda um disco para sorgo, também de fileiras duplas. E temos ainda, por último, um disco de forma redonda, com um furo com um diâmetro maior do que esse aqui. Isso é só para mostrar a variedade enorme que nós temos. Então nós temos que escolher um disco que seja adequado à nossa semente. Pegamos uma amostra da semente que nós iremos plantar. Então nós pegamos essa semente, colocamos no disco, esse é um primeiro passo, né? Então quando a gente coloca todas as sementes aqui, a gente vai perceber, num primeiro momento, se esse disco vai ser adequado para o nosso plantio ou nós precisamos escolher um outro disco. Quando a gente faz isso e levanta, a gente percebe que algumas sementes ficaram presas. Isso é um indicativo de que o tamanho do furo não é adequado àquela semente que nós estamos plantando. Então nós precisamos o quê? Dentre essa
esses discos que nós temos, escolher um outro disco. E nos parece, em princípio, que esse é o melhor disco. Então, quando a gente coloca a semente, as mesmas sementes que nós colocamos no outro disco, nós vamos perceber se ele vai servir para o nosso plantio ou não. Quando nós levantamos, nós percebemos que todas as sementes caíram. Isso é indicativo de quê? É que a semente está adequada àquele furo, que nós não vamos ter sementes duplas e nem vamos ter sementes quebradas. Outro ponto importante é que nós temos os anéis. Os anéis servem para completar o disco quando a gente coloca na plantadeira. Nós temos anéis de 4 milímetros e anéis de 3 milímetros. É muito importante que seja usado um anel... Importante não, eu digo que é imprescindível que se use um anel adequado. Por quê? Se eu usar o anel de 4 milímetros, onde deveria ser um anel de 3 milímetros, vai ficar uma folga, a semente vai entrar nessa folga e a gente vai ter sementes quebradas. Se a gente faz o inverso, coloca o anel de 4 milímetros num disco onde deveria ser 3 milímetros, vai ficar tão prensado, a hora que a gente fechar no depósito, que vai ter dificuldade. Depois da escolha do disco e do anel, nós precisamos achar o expulsor adequado para aquela cultura, para aquela semente que nós estamos usando. Nós temos expulsores para milho e expulsores para de uma linha só, e expulsores para 2 linhas. Então é ajustar qual é mais adequado para aquela cultura e aquele grão que você está trabalhando. No milho nós temos algumas formas e tamanhos. Essa gama enorme de discos, de furos de tamanho. Liliane, Então, nós precisamos, licença, nesse primeiro o seu vídeo está travando o furo muito. certo em função daquelas. O próximo passo, a gente vai ver a colocação desse disco no depósito, mais o expulsor e finalmente colocarmos a planta para que possamos fazer as outras etapas. Lívia, Oi? aqui para mim tá saindo normal. Ah, tá. É porque tá travando bastante, tanto a fala, tanto o vídeo. Tá, eu vou colocar para rodar aqui novamente. Tá. A intenção desse vídeo é mostrar a regulagem de plantadeiras e mostrar também a necessidade de se fazer uma boa regulagem, que consequentemente dará ao produtor uma maior produtividade e ainda mostrar como é fácil a regulagem das plantadeiras. Nós temos no mercado inúmeras formas e tamanhos de sementes. Quando vamos trabalhar com a máquina, porque a distribuição é através de discos, nós precisamos escolher o disco adequado em função da semente que nós temos. E é bom lembrar ao produtor que cada ano ele precisa de fazer uma nova regulagem. No mínimo ele tem que conferir, porque nem sempre ele compra a mesma semente. Por essa razão, ele precisa fazer a regulagem a cada ano, a cada plantio. Algo que não gasta muito tempo e que traz grandes benefícios ao produtor. Aqui nós temos alguns tipos de disco para mostrar a gama que nós temos de furos, tamanhos e formas. Esse disco, por exemplo, nós temos um furo oblongo, que é usado para sementes um pouco mais compridas.
compridas. Aqui nós temos um disco redondo. Aqui nós temos discos duplos de sementes menores. Aqui poderia ser soja, sorgo. Um disco também duplo, onde você pode plantar feijão, soja. E temos ainda um disco para sorgo, também de fileiras duplas. E temos ainda, por último, um disco de forma redonda, com um furo com um diâmetro maior do que esse aqui. Isso é só para mostrar a variedade enorme que nós temos. Então nós temos que escolher um disco que seja adequado à nossa semente. Pegamos uma amostra da semente que nós iremos plantar. Então nós pegamos essa semente, colocamos no disco. Esse é um primeiro passo, né? Então quando a gente coloca todas as sementes aqui, a gente vai perceber, num primeiro momento, se esse disco vai ser adequado para o nosso plantio ou nós precisamos escolher um outro disco. Quando a gente faz isso e levanta, a gente percebe que algumas sementes ficaram presas. Isso é um indicativo de que o tamanho do furo não é adequado àquela semente que nós estamos plantando. Então nós precisamos o quê? Dentre esses discos que nós temos, escolher um outro disco. E nos parece, em princípio, que esse é o melhor disco. Então quando a gente coloca a semente, as mesmas sementes que nós colocamos no outro disco, nós vamos perceber se ele vai servir para o nosso plantio ou não. Quando nós levantamos, nós percebemos que todas as sementes caíram. Isso é indicativo de quê? É que a semente está adequada àquele furo, que nós não vamos ter sementes duplas e nem vamos ter sementes quebradas. Outro ponto importante é que nós temos os anéis. Os anéis servem para completar o disco quando a gente coloca na plantadeira. Nós temos anéis de 4 milímetros e anéis de 3 milímetros. É muito importante que seja usado um anel. Importante não, eu digo que é imprescindível que se use um anel adequado. Por quê? Se eu usar o anel de 4 milímetros, onde deveria ser um anel de 3 milímetros, vai ficar uma folga, a semente vai entrar nessa folga e a gente vai ter sementes quebradas. Se a gente faz o inverso, coloca o anel de 4 milímetros num disco onde deveria ser 3 milímetros, vai ficar tão prensado, a hora que a gente fechar no depósito, que vai ter dificuldade para girar, o que vai consequentemente atrapalhar todo o plantio. Então é importantíssimo esse detalhe, a escolha do disco e a escolha do anel adequado para aquele plantio. Depois da escolha do disco e do anel, nós precisamos achar o expulsor adequado para aquela cultura, para aquela semente que nós estamos usando. Nós temos expulsores para milho e expulsores para sorgo. Expulsores de uma linha só e expulsores para 2 linhas. Então é ajustar qual é mais adequado para aquela cultura e aquele grão que você está trabalhando. No milho nós temos algumas formas e tamanhos diferentes de milho. Então, por isso, essa gama enorme de discos, de furos de tamanho. Então, o que nós precisamos nesse primeiro momento é escolher o furo certo em função daquela semente que nós vamos usar. O próximo passo, a gente vai ver a colocação desse disco no depósito, mais o expulsor e finalmente colocarmos a plantadeira para que possamos fazer as outras etapas. É muito importante que o expulsor de semente esteja funcionando, que essa mola esteja livre e que essa parte que tira os duplos do disco também esteja funcionando adequadamente. Após essa verificação, nós colocamos o disco que já selecionamos anteriormente, onde nós podemos perceber que o rolete está expulsando uma possível semente que possa ficar presa ao disco. Depois colocamos o anel adequado, com a espessura que está dizendo no disco, no caso aqui 3 milímetros, colocamos esse anel. Aí nós fechamos o depósito. Esse aqui ainda tem uma característica bem legal, que é um parafuso onde você trava com uma borboleta. Alguns têm apenas uma abazinha de metal que quebra com relativa facilidade. Depois de colocarmos e apertarmos, nós verificamos se esse disco está girando livremente. No caso, isso acontece. Então nós precisamos que o disco gire livremente para que não tenhamos problema na distribuição de sementes. Bem, depois de tudo ajustado, vamos colocar o depósito na máquina. E estaremos prontos para as próximas fases da regulagem.
pessoal, eu acho que é super importante trazer esse vídeo, né? Porque realmente mostra como que é feita uma regulagem, qual aí a importância, né, de estar uma a plantadeira, né, ou a semeador, a semeadeira tá aí com uma boa regulagem, né? E eu vou compartilhar aqui para a gente finalizar nossa aula. Então, aqui chegamos, né, na nossa conclusão aqui da nossa aula. Peraí que eu vou compartilhar com vocês. Está compartilhando aqui. E lembrando, pessoal, que eu vou compartilhar aí a apresentação, os links dos vídeos que eu coloquei. Acho super importante, válido vocês assistirem novamente para realmente estudar, realmente aí para recapitular e estudar também para a prova, né, que é essa semana. A prova de vocês é a partir de amanhã, né? Essa semana é a semana de prova, então é mega importante vocês estudarem e reforçarem esses conteúdos, né? Para concluir a nossa aula hoje, a mecanização agrícola é essencial para aumentar aí a produtividade, reduzir custos, né? Reduzir os custos aí para o bolso do produtor rural, né? Os custos com combustíveis, melhorar a qualidade das operações, né? E para realmente melhorar a qualidade das operações, tudo depende de uma boa regulagem, né? De uma regulagem correta, de uma operação adequada, né? Lembrando aí de ter, né, frisar muito aí para o produtor rural, ter um operador de máquina, né, capacitado, treinado, né, realmente investir aí em capacitação e treinamentos para esses operadores e a manutenção, né, desses equipamentos. Eu trouxe aí um apanho geral, né, dessa matéria para a gente fechar, né, e para realmente esclarecer todas as dúvidas aí da prova, né, e é isso a nossa aula, pessoal. Qualquer dúvida pode solicitar aí, abrir um chamado com a tutora Lívia, qualquer coisa ela me passa e eu vou encaminhar o material para ela ainda hoje, para ela repassar para vocês. Boa noite. Agora a gente finaliza por aqui. Lívia. Lívia. A gente vai estar finalizando agora, viu, pessoal? Boa noite.